Nós vamos abrir em Romanos 12. Romanos 12, carta que escreveu Paulo. E nós vamos ler o versículo 4 e 5. E já que nós estamos falando sobre instrução, a nossa mente, ela é analógica e ela não deixará de ser em momento algum. A tecnologia vai vir e ela vai nos levar a um lugar inimaginável, mas nosso cérebro vai continuar sendo analógico. Então você precisa de uma Bíblia de papel. Se você acha difícil carregar aqui para sua comunidade de fé, em casa você precisa ter para você ler, para você estudar, para você rabiscar. Amém? Romanos 12, versículo 4 e 5. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Eu quero começar com esse texto porque em muitos momentos eu, que comecei a minha caminhada cristã numa outra comunidade de fé, uma comunidade chamada do Reteté, onde você na minha cabeça tinha um departamento de oração, porque existe o departamento de oração nessas comunidades. Não é que isso seja errado, mas também não está tão certo assim. Sabe por quê? Porque isso cria na nossa cabeça uma ideia de que esse departamento é que vai orar por nós, é que vai guerrear as guerras por nós. E a gente fazia até um caderninho, colocava lá nossos pedidos e ficava esperando Deus responder. Não. A igreja é uma pessoa e existem membros, e cada membro tem uma participação, mas a questão da oração é como se fosse o sangue que corre, porque o sangue ele corre em todo o corpo, em cada célula, em cada veia, em cada pedacinho do nosso corpo corre sangue. A oração é isso. A oração é uma questão de vida ou morte. Então a oração é o sangue que corre na nossa veia. Não é a massa encefálica, é o sangue. É o sangue. Na verdade, a palavra que eu preparei é como se fosse 5 pães e 2 peixinhos. E eu quero dividir esses 5 pães e 2 peixinhos, e sei que Deus vai fazer uma multiplicação aqui. Você vai sair daqui entendendo aquilo que Deus quer falar conosco. Eu tenho estudado sobre oração e eu cheguei na seguinte conclusão: a oração nas nossas comunidades de fé se tornou a gata borralheira, desprezada, incompreendida, debochada até. Por quê? Porque não se adorna com pérolas do intelectualismo, porque a oração não é massa encefálica, porque a oração não vem com a seda da filosofia e nem se atavia com o diadema da psicologia, mas se apresenta com a roupagem simples da sinceridade, da humildade. É por isso que quem ora não tem receio de ajoelhar, de pôr cara no pó, porque quem ajoelha já entendeu que não é nada, que não é ninguém, que depende dele. Quem disse isso foi Leonard Ravenhill, nessa obra, Porque Tarda o Avivamento. Elias se ajoelhou como quem vai parir. Lê lá a história de Elias. Ele ajoelhou como quem ia parir. Isaías também fez isso, disposto a sentir dores de parto. Paulo também fez isso em Gálatas 4,19. Eu quero ler para você Gálatas 4,19. Não precisa abrir, eu vou ler. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Você já orou ao ponto de sentir dores de parto, dores no seu corpo, por sua família, por alguém que você ama, pelos seus filhos, pelo marido, pela mulher, por sua comunidade de fé, por sua cidade, por seu país? Você já dobrou o joelho e falou: Espírito, pode me usar aqui? Porque quando Paulo também escreve em Romanos 8:26,
que o Espírito geme com gemidos inexprimíveis. É disso que Paulo está falando, de nós intercedermos ao ponto de sentirmos as dores do coração dele. Mas a gente às vezes fica só 5 minutos, não dá tempo. Já parou para pensar que Deus não procurou uma comitiva, mas um homem? Ele não procurou anjo, ele não procurou denominação, CNPJ, ele está à procura de um homem. Então eu pergunto, onde está o nosso Elias? Onde está? É glorioso demais ver Deus usar um ser humano, mas é extraordinariamente glorioso ver Deus atendendo esse ser humano. E foi assim com Elias. Ele falou que não ia chover e ponto. E o céu cerrou, 3 anos e meio. Nós somos fascinados por tudo que Elias realizou no poder de Deus, mas nos fascina orar com dores de parto como Elias orou? Eu fiz essa pergunta para o meu coração. Elias fez uma oração tão curta, mas tão curta que é inacreditável. Mas sabe por que ele pôde fazer uma oração bem curta em público? Porque as orações dele eram muito longas no secreto. Ele fez uma oração tão curta e o maluco, surtado do poder, sabe o que ele fez? Dificultou a resposta, porque ele pediu fogo, e sabe o que ele fez? Encheu de água o holocausto. Gente, que cara maluco, como assim? Onde devia cair fogo, ele encharcou de água. E aí eu aprendo 2 lições. O papo é com Deus, então é melhor a gente dificultar do que facilitar. Sabe o Abraão? Ele tentou facilitar. Sabe o que aconteceu? A gente tem um problema para resolver até hoje, porque Abraão resolveu facilitar para Deus. Fala sério. A gente faz isso, nós queremos também fazer na força do nosso braço. Deus não está respondendo, a gente quer dar um jeitinho. E aí eu preciso ir para a oração para eu ter também esse discernimento, se é para eu fazer algo ou se é para eu ter uma ação passiva, entre aspas, de joelho dobrado. Porque tem hora que é para levantar, sair, fazer algo mesmo. Mas na maioria das vezes, Deus quer a gente ajoelhado. A nossa ação em favor daquilo que nós buscamos como resposta de Deus, ou como milagre, é muito mais em oração, joelho dobrado, boca no pó. Segunda lição, já que é para dificultar, que seja com o mais caro e o mais custoso. Olha o que Elias aprontou, gente. Eram 3 anos e meio de seca. Ele pegou 4 cântaros, eu fui pesquisar, mais a valeta que ele fez ao redor, que eu não preciso entrar agora, né, nesses detalhes, que eu quero ganhar tempo. E eu não sei cadê o tempo, mas tudo bem. Ele, para dificultar ainda mais, ele colocou, gente, pasme vocês, cerca de 480 litros de água. Espera aí, o que era mais caro naqueles dias? A água, porque não tinha água. Ele desperdiçou 480 litros de água. E aí eu fui tentar fazer as contas, aí mais ou menos nos dias de hoje, suponhamos que 1 litro de água seja R$10. Nos lugares um pouquinho mais caro, você vai comprar uma garrafinha de 500 ml, você acha por R$5. R$10, 1 litro de água. Ele jogou fora quase $500 mil. Eu fiquei chocada. Elias pegou o mais caro que ele tinha e jogou no altar. E aí o Espírito falou para mim: o que é mais caro para você, Márcia? Em tempo de ego inflado, o que é mais caro? A nossa imagem, a nossa reputaçãozinha, os nossos valores e virtudes. Então o que é mais caro para eu usar no holocausto? A minha reputação. E já que eu vou pôr minha reputação no lixo, então eu vou contar para vocês.
Vou colocar aqui o que é mais caro para mim. Eu tinha uma cadela, uma chau-chau linda chamada Mel, e ela faleceu em julho. E eu fiquei surtada. E fui falar com o Espírito Santo, como assim? Eu sou uma pessoa tão resolvida emocionalmente. Ai, meu Deus. Isso foi agora, gente, em julho. Aí ganhei a Zara, uma filhotinha. E aí eu já estava meio surtada emocionalmente, eu peguei a Zara e dei para uma amiga. Ganhei de presente, mas um mês depois eu dei para uma amiga. E depois que eu dei a Zara para a amiga, eu me arrependi. Aí eu surtei mais ainda. Falei, por que eu dei a cachorro? Eu quero a cachorro. E comecei a orar. E falei, Espírito Santo, como é que é isso? O que está acontecendo comigo? Eu sou tão resolvida emocionalmente. E estou lá, eu sou tão resolvida emocionalmente. O que está acontecendo? O Senhor me fala agora. Ó, ainda dando ordem para ele. Ele falou, doida. Os resolvidos emocionalmente, todos têm um epitáfio. Ou seja, quem é resolvido emocionalmente está lá no cemitério. Eu falei, meu Deus, eu não sou resolvida emocionalmente coisa nenhuma. Eu não sou, gente. A prova está aí. A morte de um cachorrinho me deixou surtada, louca, desorientada. Perdi o rumo até da rotina da minha casa. Como assim? Pastor André, comprei um pedaço. Nós não somos resolvidos emocionalmente, não. Sabe o que é? Sabe qual o único momento que a gente ainda é emocionalmente melhor um pouquinho? Quando os nossos joelhos estão dobrados. Meu Deus. Pega a sua reputação, a sua imagem e joga no altar. A nossa capacidade nos deixa incapacitados. Nossos talentos constituem um tropeço para nós. Isso aqui está nesse livro também, na página 34. E aí, para completar, o livro Manso e Humilde traz para nós uma verdade que é poderosa demais, que foi o que me consolou. Que o autor, o Danny Ortland, traz uma verdade com uma beleza tão profunda, porque o autor simula uma conversa, e eu vou ler um pedaço para você. Pecadores caídos e ansiosos não têm limites na sua capacidade de imaginar razões para Jesus lhes lançar fora. E aí a gente começa a falar para Deus, mas eu não presto, o senhor não tem ideia, porque eu não sei vocês, mas eu, Márcia, tem dia que eu estou tão chata, tão fétida, que eu falo, hoje eu nem vou orar, porque Jesus não merece essa Márcia feia que está aqui hoje, não. Você presta atenção no que Deus foi falando comigo de julho para cá. E aí eu ficava alguns dias sem orar, porque eu estava fétida, feia. Aí sabe o que Jesus fez comigo? Foi em agosto, eu fui ler esse livro aqui, Fundamentos Apostólicos. Gente, e aí como eu já disse que eu não tenho vergonha na minha cara mesmo, né? Eu já li a Bíblia, gente, 367 vezes, já perdi as contas. E eu nunca tinha visto isso, gente, na Bíblia. Se eu tivesse vergonha na minha cara, eu não ia contar isso, mas como eu não tenho, então estou contando. Aí o livro aponta um texto lá em Êxodo 29. Não precisa abrir não, para a gente ganhar tempo. Êxodo 29, que diz exatamente assim, 29, os versículos 13 e 14. Êxodo 29, versículos 13 e 14, que diz assim: também tomarás a gordura que cobre as entranhas, e o redenho de sobre o fígado, e ambos os rins, e a gordura que houver neles, e queimá-los-ás sobre o altar. Mas a carne do novilho e a sua pele, o seu esterco, queimarás fogo fora do arraial. Então, peraí. Aí eu falei, não, peraí, eu vou pirar meu cabeção. As entranhas, as vísceras, o que não presta, Deus pede para colocar no altar. E aquilo que é caro, que é a carne e o couro. Porque até hoje, gente, a gente não precisa ser agrônomo para saber disso.
carne e o couro, que é caro, era jogado fora do arraial. O que não prestava, que são as vísceras, as entranhas, ia para o altar. Aí o Espírito Santo falou para mim: eu quero o que não presta em você. O que não presta em você é caro para mim. E a minha pergunta é: o que é que existe em você que não presta? Deixa no altar, entrega no altar para Ele, porque essa é a parte que Ele quer. É o que não presta, é o que deu errado, é o que fracassou. É a decisão que você tomou e levou você para o buraco. É isso que Ele quer de você. É o que levou você para o chão, para M. É isso que Ele quer. Depois de colocar as minhas entranhas no altar de Deus, aí eu me coloco diante dos meus irmãos para me tornar o Elias que meus irmãos precisam. Moisés apenas depois de se reconhecer inútil, é que passou a ser útil para Deus. João Batista, Pedro, todos passaram por isso. Isaías, a partir do momento que eles começaram a entender que eles eram inúteis, que eles não prestavam, Moisés chegou a falar para Deus: não, não sou eu. Mas espera aí, no final dos 40 anos de idade, pós-doutorado, mestrado na ciência do Egito, ele foi lá e matou um egípcio. Porque eu sou o libertador. Tomou a decisão errada, na hora errada, porque ele se achava. Deixa eu te dizer uma coisa: quando eu acho que eu sei alguma coisa, eu vou ter a mania feia de dispensar os mestres. Dispensar os mestres tem uma história. A história de um prédio que ruiu no Rio de Janeiro, não sei se foi 2018, eu acho. O prédio ruiu à noite e derrubou um prédio histórico ao lado. 17 pessoas morreram, mas iam morrer 500 se o prédio cai durante o dia. Por causa de quê? Uma secretária, o escritório precisava fazer uma mudança, e ela falou para o chefe dela: dispensa o arquiteto que cobrou muito caro, R$3.000 nesse planejamento, o pedreiro é bom, ele vai fazer um serviço jóia. E eles dispensaram o mestre. Não dispense um mestre. Seu pastor falou que é para ler a Bíblia todo esse ano, você vai ouvir o seu mestre. Você recebeu aqui instruções de instruir seus filhos na sua casa, de fazer o culto doméstico, faça isso. Quando eu acho que eu sei alguma coisa, eu tenho uma mania feia de dispensar os mestres. Ouvir é obedecer e obedecer é fazer, tá? Aqui foi o Art Katz quem escreveu isso. Deus está nos chamando para esse lugar de sacerdócio. Porque antes o sacerdote é que pagava o pecado do povo. Hoje não. Todos nós somos sacerdotes. E existem 3 níveis de um sacerdócio, 3 níveis de uma vida de oração. É você e Deus, você ministrando ao Senhor, você ministrando aos santos, servindo os irmãos e servindo ao mundo, servindo aos descrentes. Eu não descobri ainda o propósito da minha vida. O propósito da sua vida é esse, é um propósito universal. Ministrar ao Senhor na sua vida de quartinho, vida de oração, ministrar aos santos. Ou você é só um consumidor aqui na igreja? Não, você não pode ser só um consumidor. Não. Então você não é um discípulo de Jesus, você é multidão. E ministrar aos descrentes no seu trabalho, na sua vizinhança, onde você estiver. Um bom dia você está ministrando para essa pessoa. Mas ela não responde. Problema dela. Você abençoa ela ainda mais. As pessoas se equivocam ao pensar: eu vou me consertar para começar uma vida de oração. Não, a oração é o que me santifica, é banho. Você tira a sujeira para depois ir para o banho? Não. Você vai para o chuveiro para tirar toda a sujeira. A oração é isso, você não tem que fazer nada. Você só vai. Pensa, gente, eu com 57 anos, 47 anos de vida cristã, até outro dia eu estava
com essa distração diabólica na minha cabeça. Hoje eu estou com raiva, eu estou com ódio, eu estou querendo matar um fulano, um certo político, então eu não vou orar, eu não vou oferecer para Deus o meu pior. Aí descubro que Ele quer o meu pior. Para, gente, para tudo. Como isso mexer comigo, aleluia, e que isso mexa com você. E para terminar, eu quero que você pense na história da samaritana lá do poço. Ela teve um encontro com Jesus. Toda oração é um papo com Ele, todo papo com Ele é uma oração. Sim ou não, gente? Sim. Depois de chegar na presença dele, suja, faminta, confusa, perdida, ela não sabia nem mesmo se estava indo na geografia correta de adoração. Depois de talvez 2 ou 3 horas de oração e de papo com Jesus, a faminta, consumidora de pão, de água, de atenção de Jesus, sai para além de seus muros existenciais e vai distribuir pão e água. E era a primeira vez que ela estava tendo um tempo de oração de verdade. Você já pensou se nós realmente pararmos para bater papo de verdade com Jesus, orar mesmo de verdade? Nós vamos começar a ser fornecedor de pão e água e não simplesmente consumidores. Ela gritou: venham ver o homem. Gente, aquela mulher maluca, ela convidou todo mundo. Ela convidou a família que ela amava, convidou quem a julgava. Ela convidou todo mundo, para conhecer a salvação que ela acabara de receber. Ela foi lá e arrastou os esquerdistas, os bolsonaristas, as feministas, os machistas, os conservadores, os liberais, os sujos, os limpos, os brancos, os pretos. Ela convidou todo mundo, porque a oração faz isso com a gente. Tira de nós todo tipo de discriminação. Não é a sua roupa cara que vai dizer para o meu coração que eu preciso amar você, não. Não. Porque se nós tivermos intimidade com Ele, a gente vai fazer com o que Ele faz. E a gente vai amar e abraçar, tanto faz. Esquerdista, bolsonarista, legalista, pentecostal, todo mundo, igual a samaritana. Ela chamou todo mundo para reunião de oração na beira do poço. Nem toda oração é na beira de um poço, mas toda oração é um poço. Um poço de água viva. E para terminar, uma parte prática, que meu tempo já acabou. Diga papai na oração, diga pai. Não vá orar: Deus portentoso, onisciente, onipotente, poderoso Deus. Para com isso, para. Você está falando com o seu papai. Pai, tá chato hoje, tá chato. Meu coração está amarrotado, estou com ódio do governo, estou com ódio de fulano, do meu vizinho, do meu chefe. E vai falando, e vai conversando. Até que seu coração vai ficando leve para você de fato adorar. Eu te adoro, Jesus, eu te adoro, porque o Senhor é o meu papai. Segundo, ore sem cessar, como Paulo falou. Converse com Deus onde você estiver. Você não está conversando com ninguém? Conversa com o papai. Terceiro, marque horário para intimidade. Começa com 5 minutos, com 10, está tudo certo. Sabe qual é a minha estratégia? Eu vou te mostrar. Eu tenho mania de dormir só de barriga para cima. Quando eu acordo, eu já faço assim, eu já pulo da cama assim. Sabe por quê? Se eu não fizer isso, eu me conheço, eu sou malandra. Não é à toa que, já que eu estou aqui, pondo minha reputação mesmo no lixo, não é à toa que meu apelido com as minhas amigas íntimas é Máfia Conde. Porque elas sabem que eu não presto. Então é Máfia Conde meu apelido. Então eu conheço a Máfia Conde que mora dentro de mim. Então eu já falo assim: carne miserável, desgraçada, ruim, você não vai me enganar. Eu já saio da cama com o joelho lá no chão. Não pego o celular, não pego nada. É joelho no chão. Minha carne não manda mais em mim. E para terminar, ore a palavra, aprenda a orar a palavra. Nós não temos tempo agora para isso, mas tem muito vídeo na internet ensinando, se você não souber. Pergunta
pergunta ao seu pastor também, que ele sabe. Deus convida a mim e a você para sermos o Elias da nossa casa, da nossa comunidade de fé, da nossa cidade, da nossa nação. E agora você vai ficar de pé, porque você vai falar para papai: eu quero ser um Elias da minha geração. Eu quero ser, nós queremos ser o Elias da nossa geração, reclamando. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós nessa noite. Vem sobre nós. Nós precisamos da sua graça. Nós precisamos que a tua mão seja sobre nós de forma poderosa. Nos ajuda a vencer a nossa carne, para termos vida e intimidade com o Senhor, para não burlarmos o nosso tempo, Senhor, com a nossa vida íntima com o Senhor e também com a nossa casa, ou com o marido, ou com a esposa, com os filhos. O Espírito Santo nos ajuda, porque isso, Senhor, é o regar de uma plantinha todos os dias, para nós aguentarmos, porque virão dias difíceis, papai. Virão dias difíceis. A vinda do seu filho está próxima. Oh, aleluia. Nós precisamos nos levantar em oração, reclamando. Que essa palavra fique no seu coração. Aleluia.